Fala galerinha do canal Marcos André Bioonline, é uma satisfação estar aqui gravando vídeo de biologia para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos tratar um assunto muito bacana, um assunto que faz diferença em determinados perfis de prova, quando é uma prova mais conteudista, quando é uma prova que exige um pouquinho mais, que é sobre as famosas mutações gênicas. Então, se você tem dúvida o que é uma mutação gênica, como ela acontece, quais suas vantagens e desvantagens, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que esse assunto vai passar a ser bem tranquilo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula sobre mutações gênicas. O primeiro ponto que é importante, pessoal, e que vale a pena a gente destacar, é justamente qual o conceito de mutações gênicas, né? Então, qual é o conceito de mutação de uma forma geral? Eu trouxe para vocês um conceito, que é um conceito que eu mesmo coloquei, né, baseado em toda a leitura que eu já fiz ao longo desses anos e anos e anos dando aula, sobre o que seria esse fenômeno da mutação. Então, eu trouxe para vocês o seguinte conceito, vejam só, são mudanças na sequência de bases nitrogenadas de um determinado gene ou alterações no número e estrutura de cromossomo de um organismo. Veja que nesse conceito eu trouxe para vocês os dois tipos de mutações, tanto as mutações gênicas como as mutações cromossômicas. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre as mutações gênicas, ou seja, aquelas alterações que acontecem em um determinado gene, em uma sequência de bases nitrogenadas do DNA. Existe uma outra aula aqui no canal, que é justamente sobre as mutações cromossômicas. Quais são as principais mutações cromossômicas? Estruturais, numéricas, e quais são os principais tipos de mutações cromossômicas numéricas? Euploidias, aneuploidias, as famosas trissomias, como é o caso da síndrome de Down, etc. Se você pode assistir em um outro vídeo sobre alterações cromossômicas. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre as alterações gênicas, as mutações gênicas, que são alterações na sequência de base nitrogenada de um determinado gene, ou seja, uma região codificante do DNA. Então isso é muito importante que a gente tome bastante cuidado ao trabalhar o conceito. Perceba, eu estou falando na alteração da sequência de bases nitrogenadas. Mas Marcos, por que você foi tão específico? Por que enfatizou tanto essa ideia de alterações na sequência de bases nitrogenadas? Pelo fato de que existem modificações no DNA que não envolvem essas mudanças na sequência de bases nitrogenadas. E essas alterações genéticas que envolvem modificações de bases sem mudar a sua sequência, como é o caso, por exemplo, de metilação, acetilação de DNA, nós damos o nome de epigenética. E aí nós vamos gravar um vídeo específico sobre epigenética. Não é o tema da nossa aula, mas a epigenética, ela de uma certa maneira mostra como algumas características adquiridas podem inclusive ser transmitidas à descendência. É isso mesmo, pessoal, característica adquirida sendo transmitida. Isso é a nível molecular, mas pode acontecer. Estudos recentes demonstram isso. Não é o tema do nosso vídeo. O nosso vídeo vai tratar sobre as mutações gênicas. Agora, galera, a gente já sabe qual é o conceito dessa mutação gênica, então nós vamos trabalhar agora qual é a sua importância. Por incrível que pareça, embora a gente às vezes diga, uma pessoa tem uma doença genética X, uma doença genética Y, indivíduos não se desenvolveram da forma correta do ponto de vista embriológico por conta de uma mutação genética, muitas vezes a gente sempre retrata esse tipo de mutação pelo fato de elas serem mutações deletérias, né? Mutações negativas. Mas as mutações, de uma forma geral, elas são importantíssimas para a população e foram essenciais para o processo de evolução. E por que essas mutações foram tão importantes assim? Porque é justamente por meio das mutações que nós vamos observar a diferença entre os indivíduos. Eu trouxe aí para vocês algumas imagens de insetos, algumas espécies de percevejos, onde você encontra uma certa diferença no padrão de distribuição de cores. E essa diferença está associada à variabilidade. E é justamente essa a principal importância das mutações. As mutações correspondem à fonte primária de variabilidade. Vejam, as mutações elas criam variabilidade. Marcos, e o crossing over? E a segregação independente dos cromossomos? A recombinação genética? Elas amplificam a variabilidade. Quando eu faço referência à mutação, a mutação é a fonte primária, ela cria variabilidade genética. Tanto é verdade que é um fenômeno que pode acontecer tanto nas células somáticas, como a célula da nossa pele,
como nas células germinativas, que são aquelas que darão origem aos nossos gametas. E nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque embora as mutações sejam a fonte primária de variabilidade genética, não quer dizer que todas elas sejam capazes de serem transmitidas à descendência. Marcos, como assim? É fácil. Se eu tenho uma mutação que ela é restrita à minha célula da pele, ela vai ficar localizada neste tecido de maneira específica. Por outro lado, se eu tenho uma mutação que acomete todas as minhas células, como a da pele e da minha linhagem germinativa, esta mutação eu vou poder transmitir à minha descendência. Notem, portanto, que não é qualquer tipo de mutação que é transmissível, que é herdável. Ela precisa estar no nosso patrimônio genético completo, ou então ela acontecer nas células da linhagem germinativa, que são aquelas que sofrerão meiose e originarão os nossos gametas. As mutações, a nível de célula somática, elas não são transmitidas. Então, quando a gente fala de mutação, o ponto principal é compreender que ela corresponde a uma alteração na sequência de bases nitrogenadas e a fonte primária de variabilidade genética, podendo ser transmitida ou não, dependerá do tipo de célula que esse fenômeno vai acontecer. Galera, e quais são, efetivamente, os tipos de mutações? Então, isso é bem importante, Quais são os tipos de mutações que nós vamos observar? E aí eu trouxe para vocês algumas imagens que retratam os principais tipos de mutações. Galera, eu vou aqui rabiscar, e quem já acompanha as minhas aulas sabe, eu não uso como a gente diz, aquela mesa digitalizadora, tá? Eu uso basicamente o mouse. Vejam só, aqui nesse caso específico, eu tenho uma imagem de um livro de ensino superior que traz esse feto, e ele é completamente alterado cromossomicamente. Notem que no seu cariótipo, ao invés de pares de cromossomos, ele tem trinca de cromossomos. Isso aqui é um caso, pessoal, raro, mas acontece, que é conhecido como dispermia. Dispermia. E o que seria essa dispermia, Marcos? Dispermia é quando você tem dois espermatozoides que penetram no mesmo ovócito. Dois espermatozoides que penetram no mesmo ovócito. Então você vai ter um indivíduo que, ao invés de ele ser 2N com 46 cromossomos, ele vai ser 3N, e neste caso em específico, ele vai ter 69 cromossomos. Essa alteração cromossômica numérica, nós vamos dar o nome de euploidia. Euploidia. Por que a euploidia? Porque a euploidia é uma variação em um lote completo de cromossomos, em um lote N completo de cromossomos. Na genética bem antiga, a gente falava que era uma variação de um genoma, porque, de acordo com a genética clássica, o lote haploide ele também era chamado de genoma. Hoje em dia, genoma é perfil genético da espécie como um todo, de um indivíduo como um todo. Agora, acompanhe meu raciocínio, por favor. Euploidia é quando varia um lote N, para a espécie humana, 23. Se for uma espécie 2N igual a 4, a variação será de 2 cromossomos. Se for uma espécie 2N igual a 20, a variação teria que ser de 10 cromossomos, sempre correspondendo ao lote haploide. Agora, galera, essas alterações são raríssimas e dificilmente o embrião vai se desenvolver na sua plenitude, embora estudos recentes tenham demonstrado a formação de gêmeos sesquizigóticos. E a grande maioria desses gêmeos sesquizigóticos, onde há uma certa semelhança genética entre eles, envolve basicamente, pessoal, a dispermia. Mas é quando ocorre a dispermia, uma fragmentação embrionária, um embrião consegue se desenvolver e geralmente o outro ele é eliminado. Gêmeos sesquizigóticos, que são casos bem raros na literatura. Por outro lado, existe um outro tipo de anomalia cromossômica numérica, que ela é chamada de aneuploidia. Aneuploidia. Eu vou rabiscar aqui do lado. Aneuploidia. E, Marcos, qual é a diferença de euploidia para aneuploidia? A euploidia, como eu disse para vocês, é a variação de um lote N completo. Então, aqui percebam que eu representei o indivíduo 3N. Então, ele tem 3 lotes de cromossomos, 3 lotes haploides de cromossomos. O que é a aneuploidia? É quando varia um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, 2 cromossomos a mais, 2 cromossomos a menos. E aí nós falamos em trissomia, nós falamos em monossomia, polissomias,
Por exemplo, a síndrome de Down, o caso clássico é a trissomia do cromossomo 21. Então, o indivíduo portador da síndrome de Down, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, apresentará 47 cromossomos. Ele tem um cromossomo a mais. Por outro lado, a gente pode falar da síndrome de Turner, cujo indivíduo portador dessa síndrome, que é do sexo feminino, ele tem 45 cromossomos, portanto, um cromossomo a menos. Notem que a trissomia é um cromossomo a mais no par e a monossomia é um cromossomo a menos no par. Então, essas variações em um número restrito de cromossomos damos o nome de aneuploidia. Não confundam. Euploidia vai variar um lote haploide inteiro, um lote N de cromossomos. Está muitas vezes associado à dispermia, quando dois espermatozoides fecundam o mesmo ovócito. Na espécie humana é completamente inviável. Agora, a aneuploidia é quando há variação de um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos no par. Marcos, eu posso falar que toda euploidia para todos os seres vivos ela é inviável? Não. Por exemplo, o zangão é haploide. O zangão tem uma diferença em termos de cromossomos com a mãezinha, né, que é a abelha rainha, embora isso seja decorrente de uma modalidade reprodutiva chamada de partenogênese. Mas eu tenho uma variação cromossômica de um lote haploide entre um e outro e que não tem nada a ver com a anormalidade. Lá nos tecidos vegetais, no endosperma, que foi inclusive cobrado no Enem recentemente, é um tecido triploide, enquanto o gametófito, por exemplo, é um tecido haploide. Quando a gente faz referência ao processo de polinização e à dupla fertilização nas angiospermas, um núcleo polar, né, um núcleo espermático, vai fecundar dois núcleos polares ali, e aí automaticamente forma um tecido 3N, que há uma grande variação cromossômica em relação à planta original, mas isso também não traz nenhum tipo de alteração. Pelo contrário, esse tecido é muito útil para o vegetal, porque é um tecido nutritivo que é consumido no início do desenvolvimento, que é o endosperma secundário. Então, o fato de haver essa variação cromossômica de lotes inteiros nem sempre gera alterações drásticas fenotipicamente falando. Na espécie humana, essas alterações são geralmente incompatíveis com a manutenção da vida. Embaixo, pessoal, já tenho aqui uma alteração cromossômica estrutural. Notem que nós temos aqui o par número 5. Esse cromossomo aqui é um cromossomo normal e este cromossomo é um cromossomo defeituoso. Percebam que está faltando esse pedacinho aqui. Como há esse pedacinho faltando, a gente diz que essa alteração cromossômica estrutural damos o nome de deleção. O que é a deleção? Deleção é justamente isso, tá? É a quebra e a perda de um segmento cromossômico. Neste caso, é a deleção do braço curto do cromossomo de número 5. E essa deleção causa uma síndrome, chamada de síndrome de cri do chá, ou síndrome do miado do gato. Então percebam que essa anomalia cromossômica ela não é decorrente da variação do número de cromossomos do indivíduo, mas sim da estrutura de um único cromossomo. O cariótipo dele revela 46 cromossomos, como é o meu caso, como pode ser a maioria de vocês. Mas a alteração estrutural acontece apenas no braço curto do cromossomo de número 5. Existem casos para síndrome de Down, por exemplo, que envolvem translocação. O que é a translocação? É a troca entre segmentos de cromossomos não homólogos. Por exemplo, a gente poderia representar, apenas como caso de ilustração para vocês, uma translocação envolvendo a troca entre um pedaço do cromossomo 4, por exemplo, com o cromossomo 5. Então, de repente, se houvesse essa troca aqui, pessoal, isso seria uma translocação, porque envolve uma troca de segmentos entre cromossomos não homólogos, ou seja, entre cromossomos que não fazem parte do mesmo par. E aqui ao lado, no canto superior direito, nós temos a mutação que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos discutir com um pouco mais de detalhes, que é a famosa mutação gênica. Eu trouxe como exemplo a anemia falciforme. A anemia falciforme é a alteração na sequência de aminoácidos da beta-globina decorrente de uma mutação gênica que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, nessa mutação, você vai notar que o número de cromossomos é normal, que a estrutura de cromossomos é normal. Porém, acompanhe o raciocínio. Em um determinado segmento de DNA, em um gene específico, nós temos uma alteração na sua sequência de bases nitrogenadas. Vale a pena ressaltar que nem sempre essa alteração vai causar uma alteração fenotípica. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então, se você tem essa dúvida, fica comigo até o finalzinho do vídeo.
Peço, inclusive, para quem já gostou do vídeo até agora, deixa um comentário super bacana, inscreva-se no vídeo, dê o like para você ser notificado dos próximos vídeos que a gente vai lançar no canal. Tá? Gente, é muito importante, quanto mais pessoas estiverem aqui conectadas comigo, quanto mais as pessoas estiverem inscritas, interagindo, a gente vai mais produzir mais conteúdo e vai te ajudar nessa luta, nessa batalha, rumo à tua vaga na universidade. Tudo bem? A universidade, a faculdade, para mim isso não interessa. Interessa que você esteja no ensino superior, se esse for o seu principal objetivo, eu estou aqui para ajudar você. Beleza? Galera, então a gente vai passar agora a trabalhar as mutações de uma maneira mais específica. E eu trouxe aqui uma mutação para vocês por substituição de bases. Olha essa sequência de DNA aí, pessoal. Perceba que eu tenho uma sequência de DNA, guanina, adenina, guanina. Eu vou deixar vocês observando aí, ó, para a gente depois discutir o que está acontecendo. Então, percebam todo o processo de animação do slide e a gente vai entrar agora com a discussão. Tudo bem? Vamos lá. Galera, olha só como a gente tem coisas bem legais para serem discutidas. Bem, aqui eu vou apontar para vocês a sequência que a gente chama de consentido, tá? É a sequência de DNA que nós utilizamos para o processo de transcrição. Veja, a guanina está pareando com a citosina, beleza, está tudo certinho. A adenina com a timina, show de bola. A guanina com a citosina. Então aqui eu tenho essa sequência de DNA, correto? O que a gente precisa também observar que é importante para a gente? Aqui nesse par é o que a gente vai perceber uma alteração. Mas eu não quero discutir essa alteração agora. O que eu quero que você analise? Essa sequência aqui que eu estou apontando para vocês é a sequência que nós vamos utilizar como molde para o processo de transcrição. Então, se eu tenho aqui C, eu vou ter G, beleza? Se eu tenho aqui T, no RNA eu vou ter o quê, pessoal? A. Se eu tenho aqui C, lá no RNA mensageiro, eu vou ter G. Quando eu vou lá na tabela de código genético, GAG determina para mim o ácido glutâmico. Então, na sequência beta de globina, quando tem o ácido glutâmico, eu vou ter as hemácias com formato normal. A hemoglobina vai manter o formato dela e, consequentemente, vai permitir com que a hemácia mantenha sua biconcavidade, exercendo assim a sua principal função, que é realizar o transporte de oxigênio sem nenhum tipo de problema. Beleza, show de bola. Mas olha só o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar esse DNA aqui, porque foi nele que houve uma alteração. Aqui eu tenho a alteração para ser destacada. Ó, a citosina foi mantida, mas notem, eu vou mudar aqui de cor, vou colocar aqui uma cor verde, que esta base nitrogenada não é a mesma daqui de cima. Perceba que houve uma substituição de bases. Houve uma substituição de uma timina por uma adenina. Tecnicamente falando, a timina é uma base pirimídica, a adenina é uma base púrica. Quando há uma troca entre base púrica e base pirimídica, nós damos o nome de transversão. Transversão é quando há uma troca entre bases de grupos diferentes. Tudo bem? Galera, o que a gente tem que tomar cuidado? Essa substituição de bases vai alterar a sequência, o códon do RNA mensageiro. Por quê? Porque aqui vai ficar G, o A vai determinar a uracila e o C vai determinar o G. Notem, aqui era GAG e agora ficou GUG. Quando você vai para a tabela de código genético, você vai notar que o aminoácido não é mais o ácido glutâmico. O aminoácido que é codificado pelo códon GUG é a valina. E essa substituição desse ácido glutâmico pela valina faz com que a hemoglobina em pressão parcial baixa de oxigênio altere o seu formato e a hemácia passa a adquirir essa forma de foice. Daí o nome anemia falciforme. Galera, olha que legal. Legal, obviamente, do ponto de vista científico. Uma letrinha só está errada no cara. A pessoa portadora de anemia falciforme tem uma letra alterada no seu DNA, na sequência de DNA que codifica a cadeia da beta-globina. Uma letrinha. Olha como é tão sensível assim. Essa mutação é uma mutação de ponto, porque foi pontualmente, alterou uma base nitrogenada, correto? Mas vamos classificar essa mutação. Houve a mutação porque houve a mudança na sequência de bases nitrogenadas. Qual é o outro ponto? Beleza, acompanhe meu raciocínio. Mudou a sequência de base? Mudou, tem uma mutação. Show. Segundo ponto que a gente vai analisar. O aminoácido antes da mutação era o ácido glutâmico.
O aminoácido após a mutação continua sendo ácido glutâmico ou alterou? Alterou. Beleza. Então, se alterou o aminoácido, essa mutação ela é chamada de mutação de sentido trocado. É uma mutação de ponto de sentido trocado. O sentido mudou. O códon alterou e alterou o aminoácido. A sequência de aminoácidos da proteína também foi alterada. Perceberam? Isso é uma mutação de sentido trocado. Houve a mutação, alterou o códon e alterou o aminoácido da proteína. Mutação de sentido trocado. Esse tipo de mutação agora, galera, olha só. GC, AT, GC, beleza? Então ficou aí, CTC vai determinar o ácido glutâmico. Show de bola. GC, AT, AT. Opa, olha aí onde houve a mutação. Terceira base nitrogenada. Quando você vai observar isso no código genético, também vai dar ácido glutâmico. Cara, bora analisar isso aqui, que isso aqui é muito bacana. Isso aqui é muito importante para vocês. Vamos analisar. Olha só, galera, vamos lá. Aqui eu tenho, né, a sequência que a gente vai utilizar como molde para sintetizar o nosso RNA mensageiro. Então vai ficar aqui, ó, G, A, G, beleza? Então aqui está o nosso RNA mensageiro. Essa sequência que nós vamos utilizar para produzir o nosso RNA. Vai ficar G, A, A. Então o que a gente tem que analisar agora, galera? Houve alteração do códon? Houve. Então vamos para o passo a passo. Mudou o DNA? Mudou, porque houve uma substituição de uma citosina, que é uma base pirimídica, por uma timina, que é uma base pirimídica. Isso aqui já é uma transição, porque envolve a mudança de bases do mesmo grupo. Beleza? Houve essa mutação, uma mutação de ponto, uma mutação por substituição de bases. Uma base foi substituída pela outra. Show de bola. Eu tenho essa mutação, mudou o códon? Mudou, porque antes o códon era GAG. Agora o códon é GAA. Pronto, beleza. Lá na tabela de código genético, essa mutação mudou o aminoácido em relação ao DNA não mutado? Não. O aminoácido continua o mesmo, porque GAG codifica ácido glutâmico. GAA também define ácido glutâmico. Percebam que, embora tenha ocorrido a mutação, a sequência de aminoácidos da proteína codificada ela vai ter a mesma sequência, ela não vai ser alterada. Isso nós damos o nome de mutação silenciosa. Tem a mutação, mas não há uma alteração fenotípica. E Marcos, por que isso acontece? Galera, por uma característica do código genético. O código genético ele é degenerado. O código genético ele é degenerado, galera. O código genético ele é degenerado. O que quer dizer o código genético degenerado? Eu tenho vários códons, como é o caso, por exemplo, do GAG, que foi o exemplo que a gente colocou, GAA, e esses dois códons especificam o mesmo aminoácido, que no caso vai ser o ácido glutâmico, como eu representei aqui para vocês no nosso garrancho, no nosso esqueminha. Então isso fica claro para vocês que, embora tenha ocorrido a mutação, essa mutação não alterou a sequência de aminoácidos da proteína. Então nós damos o nome de mutação silenciosa. Essa mutação ela é muito frequente. Vou te explicar o porquê. Porque a gente tem 3 tipos de mutações dentro do ponto de vista evolutivo. A mutação deletéria, a silenciosa e a vantajosa. A grande maioria das mutações que nós temos ou são silenciosas ou são deletérias. As mutações vantajosas que trouxeram uma vantagem adaptativa, elas são mantidas ao longo de milhares e milhares de anos pelos mecanismos de seleção natural. Faz sentido para vocês? Então, dificilmente a gente vai ter uma mutação que traga uma vantagem adaptativa. Até mesmo porque a gente vai precisar de muito tempo para analisar se essa alteração ela é vantajosa de fato ou não. Então, o grande número de mutações que a gente sofre geralmente se enquadra nesses 2 grupos. Ou é uma mutação deletéria, que leva a uma doença, que leva a uma inviabilidade do indivíduo, ou então é uma mutação silenciosa, que não traz nem vantagem nem desvantagem. E isso é possível em função dessa natureza do código genético, da sua redundância, o fato de você ter um código genético degenerado. Então, aí eu tenho uma mutação de ponto, eu tenho uma mutação por substituição de bases, mas a sequência de aminoácidos continua a mesma, então é uma mutação silenciosa. Por isso eu disse ainda há pouco que nem toda mutação altera a sequência de aminoácidos de uma proteína. A justificativa está aí nesse caso. E existe um outro tipo de mutação por substituição de bases. Vamos analisar aqui vamos lá? Olha só. Vamos aqui apresentar para vocês.
TA, CG, TA, TA, GC, GC. Beleza? A primeira trinca vai determinar o RNA mensageiro, o CU, o GG. Show de bola. Primeiro códon especifica o aminoácido serina. O outro especifica o aminoácido triptofano. Tudo bem, pessoal? Beleza até aí? Então aí a gente tem o DNA normal e o seu RNA. Então vamos só rabiscar, né, para a galera ficar acompanhando. Ó, aqui é a sequência de DNA. Aqui é o nosso RNA. Qual é a sequência que nós estamos utilizando como molde? Tá bem aqui, ó. Geralmente a gente leva em consideração se ela é 5' 3', 3', 5'. Né? Geralmente a 3', 5' é utilizada como molde porque o RNA é sintetizado no sentido 5'. Então por isso que a gente está utilizando essa sequência aí como molde. Beleza? É a sequência sense que a gente chama. Então a gente tem aí o CU, o GG. Show de bola. Então vamos para o próximo agora. Vamos analisar o DNA mutado. Ó, TA, CG, TA, TA, AT, GC. Perceberam que houve alteração aí? Não perceberam? Olha aí, eu especifiquei para vocês aonde houve essa alteração. O CU, o AG. Beleza. O CU determina a serina e o AG, galera, é um códon de finalização. É um códon de finalização. E aí esse códon de finalização, ele bloqueia a síntese de proteína. Ou seja, o ribossomo, quando chegar nessa trinca, vai inibir a síntese de proteína, vai bloquear a síntese de proteína. Tu imaginas, por exemplo, que tu tivesses vários tipos de aminoácidos na proteína normal, né? Vamos supor que aqui eu tivesse, por exemplo, ácido glutâmico, digamos, né? Ácido glutâmico. Vamos supor que depois do ácido glutâmico eu tivesse valina, por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma proteína com 1, 2, 3, 4 aminoácidos, né? Ácido glutâmico, vou colocar aqui pelo menos um garrancho, né, mais apresentável para vocês. Beleza? Aqui seria a valina. Então o que a gente teria? A partir do momento que ocorre essa substituição de bases, bem aqui, ó, que eu exemplifiquei, né? Na segunda base nitrogenada, bem aqui, ó, o que vai ser formado? É formado a partir de agora um códon de finalização. Então significa dizer que a partir daqui, ó, não tem mais na proteína. Então o que essa mutação ela causa, galera? Essa mutação por substituição de bases, ela reduz drasticamente o tamanho da proteína. Imagina uma proteína que tenha que apresentar 100 aminoácidos. Imagina que essa mutação aconteceu no códon de número 10. Ou seja, essa proteína ela vai ter 9 aminoácidos, ela vai perder, nesse caso, 91 aminoácidos. Então a atividade dessa proteína é completamente alterada. Ela pode perder a função. Geralmente, quando há uma mutação gênica que perde a função de um gene selvagem e o gene mutado perde a sua função, geralmente está associada à manifestação de características recessivas. Sabe que a ideia do dominante recessivo? É isso daí que surge, entendeu? Então, essa mutação, galera, ela é chamada de mutação, tá? Sem sentido. Mutação sem sentido. Por quê? Porque houve uma alteração numa base nitrogenada, mudou o códon, mas formou um códon de finalização, que é justamente o AG, ou o AA, né? Ou o UGA. O UGA, o AG e o AA são códons de finalização. Então, se há uma mutação e é formado um códon de finalização, diminui o tamanho da proteína e aí leva uma alteração drástica da função dessa proteína. Beleza? Então, aí nós temos 3 tipos de mutações gênicas por substituição de bases. A mutação, que é chamada de sentido trocado, a mutação silenciosa e a mutação sem sentido. Um outro tipo de mutação também importante, e essa mutação ela é bem complicada pelas alterações fenotípicas que ela acaba causando, é a mutação por adição ou perda de bases. Então vamos dar uma olhadinha lá, pessoal? Olha só. O que nós temos aí? TA, CG, TA, TA, GC, GC, TA, TA e TA. Beleza? Aí a gente vai produzir o RNA. O CU, o GG, o CU determina a serina, o GG vai determinar o triptofano, o U vai determinar a fenilalanina. Tudo bem? Então mostrei aí para vocês os 3 aminoácidos. Olha agora o DNA mutado. TA, CG, TA. Antes era TA, pulou direto para GC, perceberam? GC, GC, TA. Aí vai sobrar agora 2 pares TA e TA. Vamos analisar as trincas agora. Olha as trincas. O CU,
GGU, UU. Perceba que mudou, ó. Serina e agora a gente vai ter glicina. Notaram isso, galera? Notaram? Vamos aqui para o nosso rabisco. Notaram que a partir do momento que houve a perda disso aqui, ó, perdeu isso aqui, alterou tudo. Porque, ó, eu tenho o CU, beleza, foi mantida a serina. Mas antes nós tínhamos o GG, agora ficou GGU, que determinou outro aminoácido que é a glicina. E a partir daí a sequência vai mudar completamente. Então, nesse tipo de alteração por adição ou perda de base, tá? Ou pode ser a indol, né? Pode ser a indel, que é inserção e deleção de bases. Esse indel é muito utilizado no ensino superior. Você nota que há uma mudança no que nós chamamos de mutação, na mudança na matriz de leitura. Todo RNA ele é alterado e, consequentemente, a sequência de aminoácidos vai ser completamente diferente da anterior, né? Então, a adição ou perda de bases ela é uma mutação bem severa em comparação com as outras, né? Geralmente, ela tem uma alteração drástica. Mas olha que louco, olha como a biologia tem umas particularidades. É muito mais grave perder uma base do que perder, por exemplo, 3 logo. Porque quando perde 3 bases, você perdeu um códon inteiro. Então, você pode ter uma redução de um aminoácido da proteína, e aí essa redução de um aminoácido pode alterar, obviamente, a função dela, mas em alguns estudos são observados que não são alterações tão drásticas assim, né? Então você percebe que há uma diferença quanto ao número de bases em que há esse processo de alteração genética. Então aí eu tenho uma adição ou perda, no caso eu representei uma deleção de uma base nitrogenada, que leva a uma mudança na matriz de leitura e uma alteração na sequência de aminoácidos da proteína. Ou seja, até o momento da mutação, a partir daí todos os outros são diferentes. Tudo bem? Galera, e aí para a gente finalizar esse nosso bate-papo da aula de hoje, vamos resolver uma questão, né, para a gente colocar essa ideia? Olha só, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, está representada a seguir. AUG, UUU, GUU, CAA, UGU, AGU e o AG. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual a mutação produzirá a menor proteína? Ou seja, ele quer saber qual a mutação vai determinar a redução do número de aminoácidos da proteína. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês. A UG é um códon de iniciação, que determina a metionina. O U nós trabalhamos, determina, no caso, né, a fenilalanina. GUU, acho que tem aí na aula, né? Eu não sei se GUU, se eu não me engano, se é a valina ou se é o ácido glutâmico. A gente também já trabalhou com esse códon aqui durante a aula. Beleza. Qual mutação produzirá a menor proteína? Essa questão ela envolve todas as mutações que nós trabalhamos até agora. Deleção de G no códon 3. Vamos lá, deleção de G no códon 3. Eu vou deletar o G bem aqui. Então vai ficar AUG, um aminoácido, UU, 2 aminoácidos, UUC, 3 aminoácidos, AAU, 4 aminoácidos, GUA, 5 aminoácidos, GUU, 6 aminoácidos. Então, vou colocar aqui ao lado 6 aminoácidos. Beleza? Vamos agora. Substituição de C por U no códon 4. Substituição de C por U no códon 4. UAA. Olha aqui, galera. UAA. Opa! UAA é códon de parada, né? Códon de parada. Então, vamos lá? Então, vai ficar um aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, parou bem aqui. Só 3 aminoácidos. Substituição de G por C no códon 6. De G por C. Então, aqui vai ficar ACU. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não mudou nada. 6 aminoácidos também. Substituição de A por G no códon 7. A por G vai ficar A por G, UGG. Opa, também não mudou nada. Não mudou nada. Vamos lá. 1 aminoácido, 2 aminoácidos, 3, 4, 5, 6. Pelo contrário, agora serão 7 aminoácidos, né? Tirou o códon de finalização. Deleção dos 2 primeiros nucleotídeos do códon 5.
deleção dos 2 primeiros nucleotídeos do códon 5. Vamos lá, eu tenho um códon aqui, 2 códons aqui, 3 códons aqui, 4 códons aqui, né? Aí eu vou ter o AG, o AG, né? O AG é códon de finalização. Então, formou 4 aminoácidos. Show de bola. Matamos a questão. Qual é a mutação que produzirá a menor proteína? Ou seja, qual mutação faz com que a proteína tenha o menor número de aminoácidos? E aí, mediante isso, o que é que a gente vai marcar, pessoal? E de bola, né? Substituição da citosina por uracilano no códon 4, forma um códon de finalização e no final serão formados apenas 3 aminoácidos comparado com o normal, que seriam 6 aminoácidos. Beleza? Galera, questão super bacana do Enem, traz essa discussão sobre mutações. Então, galera, fazendo um resumo bem rapidinho, nós vimos que as mutações são alterações na sequência de bases nitrogenadas do DNA. Essas mutações são importantes porque criam variabilidade genética, é a fonte primária de variabilidade genética, embora nem todas as mutações elas sejam herdáveis. As mutações gênicas, elas podem acontecer por substituição de bases ou por adição ou perda de bases nitrogenadas. As mutações por substituição de bases pode ser uma mutação de sentido trocado, quando altera a base nitrogenada, altera o códon e altera o aminoácido da proteína. Uma mutação silenciosa, altera a base nitrogenada no DNA, altera o códon, mas codifica o mesmo aminoácido da proteína, por isso a gente diz que o código genético é degenerado. E a mutação sem sentido, quando a mutação, a alteração no DNA, leva à formação de um códon de finalização, reduzindo drasticamente o tamanho da proteína. Tudo bem? E a mutação por adição ou perda de bases é quando o próprio nome sugere, quando uma base é inserida ou ela é perdida, isso muda a matriz de leitura, alterando também drasticamente, podendo alterar drasticamente a sequência de aminoácidos da proteína. Beleza? Quem gostou, dê aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula, divulgue para os amigos e vamos juntos aqui no Marcos André Bio Online falar sobre muita biologia te preparando para o vestibular. Quem gosta de cursos de biologia, vai lá no www.bionline.com.br e se inscreva nos meus cursos. Vem estudar biologia comigo? Beleza? Então fique ligado, fique ligada para a próxima aula aqui do Marcos André Bio Online.